Olá, aqui é a irmã Denise Alves e hoje vamos falar de alguns fatos que aconteceram mais de uma vez na Bíblia e que a maioria das pessoas acham que são a mesma história, contada de forma diferente. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever aqui no meu canal no YouTube. E não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo. O primeiro fato que vamos falar é quando Abraão nega que Sara é sua esposa e diz que ela era sua irmã. Isso aconteceu 2 vezes. Primeiro no capítulo 12 de Gênesis, quando Abraão foi morar no Egito e para evitar que o matassem para ficar com a sua bela esposa, combinou com Sarai para ela dizer que era sua irmã. Mas seu plano acabou sendo descoberto e humilhado publicamente por seu pecado, Abrão foi deportado por Faraó. Aqui Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. No capítulo 20 de Gênesis, já com o seu nome mudado, Abraão acaba repetindo a mesma estratégia quando foi morar em Gerar. E o rei de lá, Abimeleque, sem saber, toma Sara para ser sua. Mas, depois de Abimeleque ter um sonho, ele coloca Abraão à prova e tudo fica esclarecido. No capítulo 26 de Gênesis, vemos que esse hábito acaba sendo passado de pai para filho. Pois quando houve fome novamente naquela terra e Deus proíbe Isaque de descer para o Egito, mas permite que ele vá à terra dos filisteus, e assim como tinha feito seu pai Abraão, Isaque mente para Abimeleque, rei dos filisteus, acerca de sua esposa Rebeca, dizendo que ela era sua irmã. O segundo fato que falaremos é sobre a travessia do Rio Jordão. No livro de Êxodo, vemos que, conduzidos por Moisés, o líder escolhido por Deus, os israelitas foram libertados da escravidão no Egito quando atravessaram o Mar Vermelho. 40 anos depois, Josué terminou a missão que Moisés começou quando guiou o povo de Israel na travessia a pés enxutos do Rio Jordão para entrar na terra prometida. Muitos anos depois de Josué, lá no livro de 2 Reis, lemos que já no final do ministério do profeta Elias, no seu último dia de vida, ele caminhou com o seu discípulo Eliseu até o Rio Jordão. Quando chegaram à margem do rio, Elias enrolou seu manto e bateu na água com ele. A água se dividiu e os 2 homens atravessaram o rio a seco. Na outra margem do rio, Elias subiu ao céu em um redemoinho e nunca mais foi visto. Ele deixou cair seu manto e Eliseu o pegou. Retornando para casa, Eliseu enrolou o manto de Elias e bateu outra vez na água do Jordão. E mais uma vez o rio se abriu e ele atravessou a seco. Este ato marcou Eliseu como o sucessor do ministério de Elias. O terceiro fato é um texto bíblico que se repete e são praticamente iguais. Na Bíblia há vários versículos repetidos ou parecidos, mas o que vamos falar aqui é sobre o Salmo 14 e o Salmo 53. Estes 2 salmos são idênticos em seu conteúdo, diferindo apenas na distribuição dos versículos. Um tem 6 versículos e o outro 7. Confira na sua Bíblia. Agora, no Novo Testamento, vamos ao quarto fato.
o milagre da multiplicação dos pães. Os evangelhos relatam 2 milagres da multiplicação de pães realizado por Jesus. O primeiro relato é feito pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus sacia a fome de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Mas há outro milagre que apenas Mateus e Marcos contam. Agora Jesus sacia a fome de 4.000 homens com 7 pães e alguns peixinhos. Essas 2 histórias, desde sempre, foram causa de discussão entre os estudiosos da Bíblia. Alguns dizem que se trata do mesmo milagre, mas podemos ver algumas diferenças entre as narrações. Voltando um pouco no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 42 a 44, vemos também uma multiplicação de pães. Quando o profeta Eliseu chegou a Gilgal e encontrou um povo faminto e triste, porque havia falta de alimento. Porém, naqueles dias chegou até ele um homem vindo da localidade chamada Baal-Salisa. A Bíblia nos narra que esse homem lhe trouxe 20 pães de cevada e grãos de trigo. E Eliseu disse ao homem: dê o pão ao povo para que comam. Mas diante da quantidade tão pouca de pão, ele questionou: como vou pôr diante de 100 homens esses poucos pães de cevada? Porém, Eliseu respondeu: dê ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então o homem pôs os pães de cevada diante dos 100 homens, e conforme diz a palavra do Senhor, todos comeram e ainda sobrou. Vamos ao 5º e último fato que se repetiu na Bíblia, que quero relatar aqui. É quando os pés de Jesus são ungidos por uma mulher. A Bíblia fala sobre 2 mulheres que ungiram os pés de Jesus. Em uma das histórias, a Bíblia narra dizendo que se tratava de uma mulher pecadora, e na outra que era a irmã de Lázaro. Certamente estamos diante de 2 histórias diferentes. A primeira é descrita nos livros de Mateus, Marcos e João. No livro de Mateus e Marcos, o fato ocorre na casa de Simão, em Betânia, quando uma mulher com um recipiente cheio de um perfume precioso derrama o conteúdo sobre a cabeça de Jesus quando estava à mesa. Alguns discípulos protestam pelo desperdício de um bem tão precioso que poderia ajudar aos pobres. Ao contrário deles, Jesus defende a ação da mulher. Já no livro de João, o mesmo fato é relatado um pouco diferente. Agora Jesus vai a um jantar, onde Marta servia e Lázaro era um dos convidados. Então Maria tomou um recipiente de perfume, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. Também aqui se nota a preciosidade do perfume. E Judas diz que era desperdício, que podia ser usado para ajudar os pobres. Nessas 3 passagens que citamos, se refere à unção feita por Maria. Mesmo que em Mateus e Marcos a unção foi na cabeça, e em João são os pés que foram ungidos. Trata-se do mesmo episódio. A unção registrada pelos evangelistas está intimamente ligada à morte de Cristo, pois aconteceram na semana da Páscoa, quando Jesus iria morrer.
Já o relato feito por Lucas é outro fato. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Então uma mulher pecadora trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume, postou-se atrás aos pés de Jesus. Em seguida, enxugou com os seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ela transmitiu amor para com Cristo, provocando escândalo nos que convidaram Jesus. A mulher pecadora não diz nada, mas apesar disso, ela está no centro da cena. A mulher expressa um amor sincero e cheio de reconhecimento, diferente das pessoas que estão à volta de Cristo. E Jesus reconhece esse amor e perdoa a mulher pecadora, mesmo sem ela ter pedido. Chegamos ao final desse vídeo, mas não deixe de conferir esses fatos na Bíblia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências. Existem outros fatos que se repetem na Bíblia, mas vamos finalizar por aqui. Se você quiser expor mais algum fato, pode deixar registrado aqui nos comentários. Espero ter ajudado e desejo que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.